Despediu-se do Sr. Sherrington e desceu a escada sozinho, pois não queria que o velho o visse inspecionando detidamente a rua antes de sair. Já tomara a decisão de que, passado um tempo razoável, um mês, digamos, se arriscaria a visitar a loja outra vez. Não haveria de ser mais perigoso do que escapulir de uma noite no centro. O verdadeiro ato de loucura fora voltar ali depois da aquisição do diário e sem saber se podia confiar no proprietário da loja. Agora que se dane. Sim, pensou novamente. Ele voltaria. Compraria outros restos de belas bugigangas. Compraria a gravura da São Clemente dos dinamarqueses. Depois a retiraria da moldura e a levaria para a casa escondida debaixo da jaqueta de seu macacão. Arrancaria da memória do Sr. Sherrington o restante daquele poema. Até o projeto insano de alugar o cômodo do andar de cima tornou a relampejar fugazmente em sua cabeça. Por 5 segundos, talvez, o entusiasmo o deixou desatento e Winston saiu para a calçada sem antes dar uma espiada pela janela. Tinha até começado a cantarolar baixinho, numa melodia improvisada. Sem casca nem semente, dizem os sinos da São Clemente. Esses vinténs são pra mim, cantam os... Súbito, seu coração pareceu virar gelo e seus intestinos água. Um vulto de macacão azul vinha pela calçada, a não mais de 10 metros de distância. Era a moça do departamento de ficção, a garota de cabelo preto. Embora começasse a escurecer, Winston não teve dificuldade em reconhecê-la. Ela o encarou por um breve instante. Depois se afastou com passos rápidos, como se não o tivesse visto. Completamente paralisado, Winston ficou alguns segundos sem conseguir sair do lugar. Depois virou-se para a direita e começou a caminhar com passos duros, sem se dar conta de que ia na direção errada. Fosse como fosse, aquilo resolvia uma questão. Agora não havia mais dúvida de que a garota o espionava. De certo, o seguira até ali. Não era verossímil que fosse um simples fruto do acaso ela estar na mesma noite passando pela mesma ruazinha obscura, a quilômetros de distância dos bairros em que viviam os membros do partido. Seria muita coincidência se era de fato uma agente da polícia das ideias ou apenas uma espiã amadora movida pelo excesso de zelo, pouco importava.
Bastava que estivesse a observá-lo. Provavelmente também o vira entrar no pub. Era difícil caminhar. No interior do bolso, a bola de vidro chocava-se contra sua coxa a cada passo que ele dava, e Winston sentiu a tentação de jogá-la fora. O pior era a dor de barriga. Por alguns minutos teve a sensação de que acabaria morrendo se não entrasse logo no banheiro. Mas num lugar como aquele, certamente não havia banheiros públicos. Depois o espasmo passou, deixando em seu lugar uma dorzinha chata. A rua era um beco sem saída. Winston estacou e passou vários segundos sem saber direito o que fazer. Em seguida, deu meia volta e começou a refazer seus passos. Ao dar meia volta, ocorreu-lhe que a moça cruzara com ele havia não mais que 3 minutos e que, se corresse, provavelmente conseguiria alcançá-la. Poderia persegui-la até um lugar sossegado e depois esmagar seu crânio com uma pedra do calçamento. O pedaço de vidro que tinha no bolso já seria pesado o suficiente para o serviço. Só que foi obrigado a abandonar o plano na mesma hora, pois mesmo a ideia de fazer algum tipo de esforço físico lhe era insuportável. Não conseguia correr e não seria capaz de atacar ninguém. Além do mais, ela era jovem e forte e trataria de defender-se. Pensou também em ir às pressas para o centro comunitário e ficar por lá até o lugar fechar, forjando assim um álibi parcial para aquela noite. Mas isso também era impossível. Uma lassidão mortal se apossara dele. A única coisa que Winston queria era voltar rapidamente para casa, sentar-se e ficar quieto num canto. Passava das 10 da noite quando chegou ao apartamento. Às 11h30, o fornecimento de luz seria cortado na central. Foi até a cozinha e tomou quase uma xícara de gin Victory. Depois sentou-se à mesa da alcova e tirou o diário da gaveta. Não o abriu de imediato, porém. Na teletela, uma voz feminina estridente entoava uma canção patriótica. Winston olhava fixamente para a capa marmorizada do caderno, tentando eliminar aquela voz de sua consciência. Era a noite que eles prendiam as pessoas. Sempre à noite. O ideal era a pessoa se matar antes que a capturassem. Algumas incontestavelmente faziam isso.
Muitos dos desaparecimentos na realidade eram suicídios. Entretanto, era preciso uma coragem desesperada para se matar num mundo em que, em parte alguma, era possível obter armas de fogo ou venenos de ação rápida e segura. Com uma espécie de perplexidade, Winston refletiu sobre a inutilidade biológica da dor e do medo, a perfídia do corpo humano, que invariavelmente se entregava à inércia justo no momento em que se fazia necessário um esforço especial. Poderia ter silenciado a moça de cabelo preto se tivesse agido com rapidez, mas exatamente porque o perigo que corria era tão extremo, perdera a capacidade de agir. Ocorreu-lhe que, em momentos de crise, o embate da pessoa nunca era com um inimigo externo, mas sempre com seu próprio corpo. Naquele momento mesmo, e apesar do gin, a dorzinha chata que sentia no estômago o impedia de encadear os pensamentos. E o mesmo acontece, observou ele, em todas as situações aparentemente heróicas ou trágicas. No campo de batalha, na câmara de tortura, num navio prestes a ir a pique, os motivos pelos quais a pessoa luta são sempre esquecidos, porque o corpo se dilata até ocupar o universo inteiro. E mesmo quando a pessoa não está paralisada pelo medo nem grita de dor, a vida é uma luta incessante contra a fome, ou o frio, ou a insônia, contra um estômago embrulhado, ou uma dor de dente. Abriu o diário. Era importante escrever alguma coisa. Na teletela, a mulher principiara outra canção. Sua voz parecia cravar-se no cérebro de Winston como cacos pontiagudos de vidro. Winston tentou pensar em O'Brien, por quem ou para quem o diário estava sendo escrito. Mas em vez disso, começou a pensar no que aconteceria com ele depois que a polícia das ideias o levasse. Não faria diferença se o matassem na mesma hora. Era previsível que fosse morto. Contudo, antes da morte, ninguém falava sobre isso, e, no entanto, a coisa era do conhecimento geral. Seria preciso passar pela rotina da confissão, rastejar pelo chão, implorar clemência, ouvir o estalido dos ossos se partindo, ter os dentes quebrados, ver os chumaços de cabelo ensanguentado. Porque submeter as pessoas àquilo, se o fim era sempre o mesmo? Por que não encurtar a vida delas em alguns dias ou semanas? Ninguém jamais se livrara da detenção,
e ninguém jamais deixara de confessar. A partir do momento em que a pessoa sucumbia ao pensamento crime, fatalmente estaria morta dali a determinado tempo. Por que então aquele horror, que não modificava nada, tinha de estar embutido no futuro? Winston tentou, com um pouco mais de sucesso do que antes, evocar a imagem de O'Brien. Ainda nos encontraremos no lugar onde não há escuridão, dissera-lhe O'Brien. Sabia o significado dessas palavras, ou pelo menos achava que sabia. O lugar onde não havia escuridão era o futuro idealizado, esse que ninguém jamais veria, mas que, graças à presciência, era possível compartilhar misticamente. Contudo, com a voz da teletela resmungando nos ouvidos, Winston não conseguia seguir em frente com o fio desse raciocínio. Levou um cigarro à boca. Não demorou para que metade do tabaco lhe caísse na língua, um pó amargo que era difícil voltar a cuspir. O rosto do grande irmão assomou-lhe na mente, desalojando o de O'Brien. Da mesma forma como fizera alguns dias antes, tirou uma moeda do bolso e pôs-se a contemplá-la. A efígie lhe devolvia o olhar com uma expressão grave, serena, protetora. Mas que tipo de sorriso se escondia por trás daquele bigode preto? Qual dobres fúnebres! As palavras lhe voltaram à mente. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Parte 2. 1. Amanhã ia pelo meio e Winston deixara sua estação de trabalho para ir ao banheiro. Uma figura solitária avançava em sua direção, vinda da outra ponta do longo corredor muito iluminado. Era a garota de cabelo escuro. Haviam-se passado 4 dias desde que ele a vira na frente da lojinha de Badulaques. Quando ela chegou mais perto, ele viu que seu braço direito estava numa tipóia, fato que não se percebia de longe, porque a tipóia era da cor do macacão. De certo, ela esmagara a mão ao manobrar um dos grandes caleidoscópios nos quais os enredos dos romances eram montados. Era um acidente comum no departamento de ficção. Estavam a uns 4 metros um do outro quando a garota tropeçou e caiu, quase estatelada no chão.
batendo o rosto e não conseguindo conter um grito agudo de dor. Devia ter caído em cheio sobre o braço machucado. Winston estacou. A garota tinha se ajoelhado e estava se levantando. Seu rosto adquirira um tom amarelo leitoso. Sobre esse fundo, a boca se destacava mais vermelha do que nunca. Tinha os olhos fixos nos dele, com uma expressão suplicante que parecia mais de medo que de dor. Uma emoção estranha agitou o coração de Winston. Diante dele estava uma inimiga que pretendia matá-lo. Diante dele também estava um ser humano que sofria, talvez com algum osso quebrado. Instintivamente fez um gesto na direção dela, com a intenção de ajudar. No momento em que ela caíra sobre o braço ferido, fora como se ele sentisse a dor em seu próprio corpo. Você se machucou? Não foi nada, meu braço. Daqui a pouco passa. Ela falou como se tivesse o coração alvoroçado. Visivelmente ficara muito pálida. Você não quebrou nada. Não, estou bem. Na hora doeu, só isso. Ela estendeu a mão livre e ele a ajudou a se levantar. Ela recuperara alguma cor e parecia bem melhor. Não foi nada, ela repetiu. Só uma pancada no pulso. Obrigada, camarada. E, dizendo isso, afastou-se na direção em que ia antes, com uma vivacidade que parecia indicar que de fato não fora nada. Todo o incidente não deve ter durado mais que meio minuto. Não permitir que os sentimentos transparecessem no rosto era, agora, mais instinto do que hábito. Além disso, o fato ocorrera bem na frente de uma teletela. Mesmo assim, fora muito difícil não manifestar uma surpresa passageira, pois nos 2 ou 3 segundos em que ele a ajudava a se levantar, a garota enfiara algo em sua mão. Não havia dúvida de que fora intencional. Uma coisa pequena e achatada. Ao passar pela porta do banheiro, ele a transferiu para o bolso e apalpou-a com a ponta dos dedos. Era um pedacinho de papel dobrado em 4. Em pé diante do mictório, com um movimento dos dedos, conseguiu desdobrar o papel. Óbvio que devia haver algum tipo de mensagem escrita ali,
Por um momento, ficou tentado a entrar num dos reservados para poder lê-la, mas sabia muito bem que seria uma rematada loucura. Os reservados eram o lugar mais ininterruptamente vigiados pelas teletelas. Voltou para sua estação de trabalho, sentou-se, jogou o fragmento de papel no meio de outros papéis sobre a escrivaninha, como se ele não tivesse a menor importância. Pôs os óculos e virou o ditógrafo na direção da boca. 5 minutos, disse a si mesmo. No mínimo 5 minutos. Sentia o coração bater no peito num clamor de dar medo. Por sorte, a tarefa do momento era pura rotina, a retificação de uma extensa lista de números, e não necessitava de maior atenção de sua parte. Fosse o que fosse que estava escrito no papel, devia ter algum tipo de sentido político. Até onde ele podia perceber, havia 2 possibilidades. A primeira e mais provável era que a garota fosse uma agente